bem, senhoras e senhores? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um papo diferente. Vamos falar de um PC, de hardware. Eu tenho aqui do meu lado a super máquina da Asus que estava em exibição na BGS. Olha aí, velho. O desafio nesse vídeo é desvendar esse PC, entender o que tem aí dentro e também ver do que ele é capaz. Como vocês já viram, tem RGB, então é de se esperar que tenha um desempenho altíssimo. Afinal, tá rodando Doom aqui. Então vamos lá. Mas afinal, da onde veio essa máquina? Bom, como eu já citei para vocês, a Asus enviou pra gente. É uma máquina que eles estavam exibindo durante a BGS, o evento de games aqui no Brasil, em novembro. É uma máquina que tem uma configuração mais avançada e é um bom ponto de partida aqui pra gente no Loop Infinito começar a falar de hardware. Afinal, nós temos um equipamento bem... assim, não é o mais topo de linha porque alguns componentes são mais antigos, mas é legal pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou montar um PC aqui, eu vou montar o meu PC, que eu desisti dos notebooks, agora eu quero ter PC e vou montar aqui pra vocês verem. Tentar, né, montar, porque eu tô enferrujado. Vamos começar falando do gabinete, né, desse case aqui. Case, gabinete, torre também chamam de torre, chamavam de CPU, lembra? Na época do Winchester, eu conheci um cara que chamava isso aqui de retângulo. Falar pra ele, não, o gabinete, onde fica o teu computador, o retângulo embaixo da mesa. Então... esse então é o SL600M da própria Cooler Master, tem aqui o loginho deles aqui do lado, né, lá na lateral. Também na frente o logo mais discreto. É um gabinete grande, bem parrudo, né, dá pra você montar vários sistemas aí de resfriamento aqui dentro. Uma placa Full ATX, o tamanho maior, e ele tem uns charmes aí que ele tem alguns módulos, né, eu já vou chegar lá. Aqui na frente nós temos o painel frontal, tem duas USBs 3.0, duas USBs 2.0, uma USB tipo C e dois conectores P2, além de uma chavinha para você controlar a velocidade dos ventiladores aqui dentro. E como vocês já viram, né, eu já falei, ele é bem espaçoso. A fonte fica aqui do lado, escondida aqui nessa parte, e aqui atrás desse frame, né, abrindo pelo outro lado, a gente tem um espaço para montar, por exemplo, HDs. Aqui a gente só não tem montado um SSD ou acho que talvez caiba um HD de 3,5, mas o preferencial aqui é um SSD a mais aí de 2,5, porque o principal já está montado na placa. E tem esse design, o que mais chama atenção aqui nesse gabinete para mim é a posição da placa de vídeo, né? Que por meio de um cabo extensor PCI Express, ela fica montada aqui na vertical para você poder ver toda essa beleza, todo o RGB, que é a pegada, né, do negócio. Ah, mas para que tanto RGB? Ah, porque é legal, é colorido, né? Se não quiser, você desliga. Tá assim, ó. Pronto. Não devia ter feito isso, né? O Windows é de teste aqui. Já aproveitando que eu desliguei, eu já desparafusei aqui, tô tirando a placa de vídeo, desconectando aqui os conectores de força. Ela usa esse cabo extensor, como vocês estão vendo, para ter essa estética, né, de posicionamento aqui frontal diferenciado. Senão, ela encaixaria assim só dentro do gabinete. Então ela fica assim para ser mais bonitona, já que, como vocês viram no começo do vídeo, a tampa desse gabinete é feita de vidro temperado, né? Então dá um visual bem legal. Deixa eu desconectar o PCIe aqui, o extensorzinho. E aí nós temos a placa de vídeo, que aqui é uma RTX, uma GeForce RTX 2080 Super, da própria Asus, né, da linha Strix. Então tem a marca ROG aqui, todo estilizado também com RGB. Se você posiciona aqui, esse logo fica em destaque. Acende aqui do lado também e acende os coolers, né? A gente tem alguns detalhes aqui que iluminam e tudo pode ser controlado por meio do software que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o primeiro componente que a gente está falando aí é a placa de vídeo, a RTX 2080. E depois esse extensorzinho aqui é uma peça curiosa, se o seu gabinete comporta isso, é interessante. E é legal que esse gabinete aqui, da Cooler Master, você pode usar dos dois jeitos. Porque esse painel aqui atrás, você pode desparafusar ele todo, não precisa nem de uma chave, né? É só girar aqui. E você posicionar ele de outro jeito para usar a placa de outra forma, né? De repente você quer colocar mais de uma placa de vídeo, não sei. Aí você pode montar elas aqui sem a necessidade do extensor. Tudo depende realmente do que vocês querem. Esse tipo de máquina que é uma máquina de amostra para evento, que é uma performance legal, mas também que é esse show-off, né? Esse embelezamento aí para chamar a atenção. E agora que eu
tirei a GPU, dá pra gente ver e falar um pouquinho melhor da placa-mãe. Aqui nós temos uma Maximus 11 Fórmula da ASUS com o chipset Z390, que é uma das categorias mais topo de linha, apesar de que essa placa ela é relativamente antiga, ela é de 2000, foi lançada em 2018, mas ainda é uma placa muito parruda, é uma placa Full ATX, né? Porque a gente tem também o tamanho menor, Micro ATX e o Mini ITX, que é o que eu vou montar, um computador mais compacto, e é o que você espera de uma placa-mãe gamer de um nível mais alto, né? Então nós temos muita conectividade aqui no painel traseiro, incluindo 10 portas USBs, entre elas USB 3.0, 3.1 e também a USB tipo C. Nós temos HDMI, nós temos a antena do Wi-Fi, já tem o Wi-Fi integrado, 2 portas Ethernet e áudio, incluindo áudio óptico e também os canais aí para áudio 7.1. Em termos de memória e armazenamento, embaixo desse painel aqui, que aliás, esse painel estilizado, quando a gente liga a máquina, também tem RGB, né? Então é todo o painel aqui. Nós temos uma telinha aqui que pode exibir informações, como por exemplo, você pode escrever uma frase, você pode colocar uma animação, ou você pode deixar uma informação, como por exemplo a temperatura da CPU, que é muito legal. E nós temos essa área aqui também que acende RGB, mas é um pouco mais fraco esse RGB da placa-mãe, né? Ele acaba sendo ofuscado pelos ventiladores ou por outros componentes, dependendo aí do setup, né? Nós temos 4 slots para memória RAM, são 16 GB em Dual Channel, então 8 e 8, e o processador que nessa máquina é um Intel de 9ª geração, é um i9 9900KF. E essa máquina está usando um SSD de 1 TB, é um NVMe que fica embaixo dessa estrutura aqui. São 2 slots M2 que a gente tem aqui nessa placa-mãe, mas como eu disse, né, no caso dessa montagem que foi feita aqui, você pode pôr mais HDs, pode pôr SSD, padrão SATA e por aí vai. Muitas pessoas me perguntaram quando viram isso aqui, mas cadê a fonte desse negócio? Porque o design está tão limpo que você não vê a fonte. A fonte fica aqui do lado, ó. Ela fica aqui, né, posicionada aqui, uma posição um pouco diferenciada, né? E aí tem um cabinho que leva o cabo de força, um extensor de força até aqui do lado. Então, aqui fica o botãozinho dela, inclusive. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Cadê? Aqui, achei. Tá aí. Desliguei. Vamos pôr a placa de volta? Eu já ia encaixando ela assim, ó, normal aqui. E ó, fica justinha aí uma placa desse tamanho. Isso é importante, essas placas de vídeo gigantes aqui, às vezes você vai fazer uma montagem lá, pega o gabinete que você quer e você pega uma placa ou uma outra, não cabe, é uma frustração. Aí entra no site, compra de novo, espera mais uma semana, quem nunca? Acabei de passar por isso. Obviamente, quando eu disse que essa é uma máquina da ASUS, não é uma máquina que a ASUS sai vendendo por aí. Não, é uma máquina que a empresa estava exibindo lá na BGS. E nós temos 2 componentes, né, que a ASUS trabalha aqui no Brasil. Um deles é a placa de vídeo, que é essa aqui que eu tô na mão, a 2080, e o outro é a placa-mãe. Então, em termos de componente, é isso. Aí tem os periféricos também, como acessórios, teclado e mouse, etc. Mas aí depois a gente fala um pouquinho mais disso. É muito louco montar a placa desse jeito, porque ela fica presa só aqui, nessa parte aqui do gabinete. Ela fica meio solta aqui, né? Meio caindo aqui pro lado. Mas tem umas empresas que vendem acessórios que você coloca aqui do lado e traz um suporte, né? Aí com material mais resistente para deixar ela reta. Eu deixaria por causa do toque, porque ela tá meio assim, ó. Pronto. Placa encaixada. Vamos ligar o cabo aqui de novo de vídeo e... tá aí, tá ligado. Eu acho que uma curiosidade, né, que a gente pode falar aqui é como funciona o sistema de resfriamento nesse modelo específico, né? Cada montagem de PC é curioso, como as pessoas que já são mais especializadas nisso fazem todo o desenho, né, pensam. Porque assim, uma máquina dessas não é só para você colocar os componentes e já sair usando, não é. É realmente para buscar um desempenho mais alto por meio de overclock, aí que uma temperatura mais baixa nos componentes ajuda bastante. O sistema de resfriamento, ele é bem eficiente, porque nós temos 2 coolers bem grandes aqui embaixo, se eu não me engano, de 480, tá? Aquele maior, grandão aqui embaixo. Tem um filtro de ar aqui do lado também, né, na parte inferior, e a entrada de ar é basicamente por aqui. Então o ar entra por baixo, resfria os componentes aqui e sai por cima, porque esse water cooler, aqui da Cooler Master, se eu não me engano é o modelo 240 MRS. A diferença do MR pro MRS é o RGB no radiador, que a princípio não dá para ver aqui porque está escondido, mas enfim, a gente tem o water cooler na CPU aqui, bombeando a água pro radiador, com 2
dois ventiladores aqui de 120 milímetros, RGB também, e aí nós temos aqui, né, dá pra ver aqui que tem mais dois, então é um sanduíche, né, a técnica que eles chamam de push-pull. Então um empurra o ar para o radiador e o outro puxa, criando um fluxo maior de ar e conseguindo resfriar melhor. E o mais importante, quanto mais ventiladores, não necessariamente é fluxo maior, um resfriamento maior, e sim menos barulho. Por que 3 aqui na GPU? Porque 3 rodando numa velocidade inferior, com menos barulho, resfriam tanto quanto 2 com mais barulho. Então a ideia é você ter menos barulho, né? Ter algo mais discreto, apesar de que, olhando para isso tudo aqui, eu não sei se alguém pensou em ser discreto, né? E tem também o outro lado, porque quando a gente olha aqui assim, os cabos estão todos passados, bonitinhos, estão todos entrando ali no gabinete. Do outro lado, se a gente tirar essa outra tampa aqui, a história é outra. É aí que vem a habilidade do Cable Management, de organizar tudo, que nesse caso aqui, vamos dizer que está funcionando. Bom, agora de volta à bancada, vamos a 2 softwares de controle da ASUS. O primeiro deles é o Live Dash, que controla a telinha que nós temos aqui na placa-mãe, que eu comentei que é um dos diferenciais. Então, olha só, nessa versão aqui, a gente pode colocar algumas informações, como por exemplo, ó, a temperatura da CPU. Eu vou dar um aplicar aqui e deveria aparecer ali, mas eu acho que eu sou burro, que eu devo ter esquecido de ligar. On, ok, e tá aí. Deu um... Oh, meu Deus do céu. Ajuda eu, vai, não começa, tô gravando. Eu tinha conseguido fazer isso funcionar, eu formatei a máquina porque não tava rolando. Aí tava rolando, a gente decidiu gravar aqui, só que agora não está rolando de novo. No começo do vídeo tava rolando, né? E eu já mexi aqui, mexi bastante, não consigo fazer voltar a funcionar. Eu só consigo, ó, desligar ou ligar, ó. Desligar, aí beleza, desligou. Vou ligar aqui. Aí ligou, mas eu não consigo alternar aqui. Era para ele mostrar, vocês estão vendo algumas imagens aí agora, a temperatura da CPU, ou você pode escrever alguma coisa, né, que você queira, ou uma imagem ou animação, só que existem alguns presets aqui, só que a gente nunca conseguiu fazer essa parte funcionar. Aparentemente esse software, Live Dash, ele tem conflitos com os outros softwares que controlam RGB, seja ele o Aura Sync ou o Armoury Crate da ASUS. Então, não funciona muito bem, não funciona muito bem. É uma pena, porque é uma ideia legal. Acontece. Aí quando ele não tá funcionando, ele dá essas mensagens da BIOS, né? Que não tem HD conectado, né? Ele detecta HDD. Então a gente faz o quê? Apaga ele e segue a vida. Vamos ser felizes. Vamos então ao Aura, que é o aplicativo que sincroniza todos os RGBs aqui. Porque se você tem toque, você tá vendo essa imagem agora, cada um tá de uma cor, você tá ficando meio louco. Mas é aqui que a gente pode colocar, por exemplo, não precisa ser esse fruta-cor desenfreado. Fruta. Não precisa. Pode ser uma cor estática, por exemplo. Eu vou escolher aqui, ó, um azul mais claro. Eu dou um aplicar aqui e como já está tudo sincronizado, a placa de vídeo, a placa-mãe ali embaixo, os LEDs também, o cooler, né, esse water cooler com RGB da Cooler Master e os ventiladores ali do cooler, até o radiador que tem uma linha aqui, tudo fica da mesma cor. E aí você pode aplicar todos os efeitos que estão aqui no software, como por exemplo, o Color Cycle, né, que fica alternando entre as cores, que é um dos mais comuns, fica fazendo um ciclo, né? Tem outros efeitos também, como por exemplo o Rainbow, que é o arco-íris, mas esse só funciona quando as peças estão mais próximas, né? Você tem um conjunto mais visível que fica passando as cores entre elas, né? Nesse software aqui a gente consegue individualmente controlar cada componente, se a gente quiser também. É só configurar aqui, por exemplo, o mouse e o teclado também. Esses dois modelos aqui da ASUS têm RGB, então eles também estão aqui. E você pode também adicionar outros componentes por meio dos headers RGB da placa-mãe. Aí você adiciona aqui, como por exemplo, uma fita de LED ou algo externo de repente, sabe, um abajur, etc. Como indica aqui, ó, tá vendo? A gente tem um abajur RGB. Então é bem completo, mas é um software bem simples, como todo software de RGB. Às vezes vai dar uma outra dorzinha de cabeça, mas depois que você sincronizou tudo, ó, uma maravilha. Não gosta? Você pode apagar tudo aqui, ó, off, pronto. Agora é uma workstation, não é mais um PC gamer. Mas eu quero jogar, então acende, que dá mais FPS. E vamos rever a configuração da máquina aqui no Windows, né? Nós temos um i9 9900KF, eu acho que eu falei KS da outra vez, mas é o KF,
com 8 núcleos e 16 threads no total, né? São 16 núcleos Logical Processors, como ele chama aqui. Nós temos então 16 GB de memória RAM, que está rodando a 2666, preciso ajustar isso na BIOS, porque deveria estar em pelo menos 3000, né? 3000 MHz, que é a configuração dessas memórias. Nós temos a GeForce, que é a RTX 2080 Super, com 8 GB de memória RAM. RTX 2080 é a RTX da série 2000 mais topo de linha. A variação dela, porém, não é, porque tem a TI, que é um pouco mais forte ainda. A Super, então, ela tá entre a normal e essa TI, mas deve ter outras variações aí também. E o SSD, como eu comentei com vocês, eu falei 1 TB, mas eu me equivoquei. É um SSD da Intel de 512 GB, meio tera. E como é que fica o preço desses componentes aí? Agora é uma brincadeira legal com vocês. Qual componente vocês acham que é mais caro nessa máquina, dos que eu listei aqui agora? Placa-mãe, processador e GPU, claro, são os mais caros. Mas qual deles é o mais caro, na sua opinião? Tempo! Se você disse que é o processador, você errou. Na verdade, não é o processador. Ó, o gabinete, vamos começar com o gabinete. O gabinete custa quase R$2.000. Essa torre aqui, altamente personalizável, como eu falei, da Cooler Master. O processador custa R$3.000. A placa-mãe, R$3.300. A placa de vídeo, que é a grande vencedora dessa brincadeira aqui, custa R$5.300? R$5.300, o que já coloca essa máquina. Se a gente colocar o water cooler, acessórios, etc., que a gente tem aí, os ventiladores e tal, uns 15 mil é o preço médio dela. A referência que eu usei aqui é uma loja de e-commerce brasileira, que eu não vou falar o nome, mas é um estouro. Eu não vou falar o nome ainda, porque eu quero que um dia eles patrocinem aqui para eu falar o nome à vontade. Então, por favor, patrocina nós. E aí vem uma pergunta, o que dá para fazer com uma configuração dessa, sem eu entrar muito em benchmarks aqui, como eu já entrei no caso, né, porque tá rodando aqui do lado o 3D Mark. É o seguinte, quando a gente fala de notebooks aqui no Loop Infinito, eu mesmo já falei isso várias vezes, aí eu pego lá, por exemplo, o novo Odyssey da Samsung, que tem uma RTX, acho que era 2060, ou a própria 2080, aí você tem um i7 aí de alto desempenho. O que a gente fala de uma forma genérica? Você consegue fazer de tudo, mas o que é de tudo? É jogar qualquer jogo que você colocar ali nele. Eu, com meu Razer Blade, que é antigo, GTX 1060, a GeForce que tá lá, ainda roda todo o jogo. Mas uma coisa é você conseguir rodar numa boa, conseguir se divertir. A outra coisa é o PC Master Race, que é você conseguir os gráficos no talo, com FPS altíssimo ou até mesmo jogos em 4K. É aí que esse hardware aqui, ele até chega a deixar a desejar. Eu achei que eu ia rodar os jogos aqui, pesquisei os jogos que mais consomem os gráficos, né? Eu achei que o Metro Exodus é um dos jogos que mais pesam aí, inclusive com a tecnologia de Ray Tracing da RTX 2080. E quando eu coloquei tudo no talo com o Ray Tracing no Ultra, não chegou nem a 60 FPS. É aí que entra o overclock, a loucura. Então, essa montagem aqui é justamente para agora dar uma tunada realmente, fazer um overclock, aumentar um pouco a potência e conseguir o melhor resultado nos jogos. E isso vira até uma competição. Tem no próprio 3D Mark tem um rank lá com a galera que vai buscando mais pontos e acaba virando um hobby. Sei que muita gente acha isso besteira, mas você pensar que tem gente que tuna carro, eu acho uma besteira, sabe? Então é isso aí. Tem gente que anda de carro elétrico. Não, esse gordinho é da hora. Então vamos fazer um teste aqui agora. Eu tô com o Metro Exodus aqui, o benchmark dele que vem com o jogo. E a gente tem aqui algumas categorias, né? Aí é aquela coisa, quando eu falo, esse notebook ele vai rodar de tudo e tal, é considerando aqui até o high. Até o high eu acho que consegue. Ou no normal, aproveitando o jogo. Provavelmente o meu com GTX 1060, lá o Razer, consegue rodar aqui no normal. Mas vamos pro Extreme e vamos além. Vamos pro RTX com Ray Tracing, que se você morar numa caverna é aquela tecnologia que traz mais realismo, né? Alguns efeitos de iluminação e reflexos que deixam o jogo ainda mais bem acabado. Então nós temos aí a qualidade, tá no Ultra, vamos colocar aqui no Extreme, Motion Blur normal, Ray Tracing Ultra. Quando a gente coloca Ray Tracing, demanda bem mais da placa. Se eu tirar o Ray Tracing vai ser outro resultado, mas vamos considerar no talo aqui o que dá para oferecer. Shading Rating 100 e vamos rodar. Então olha aí, o benchmark ele tá rodando em algumas cenas que a gente tem muitos efeitos de iluminação.
a gente não consegue ao passar de 60 FPS. Então agora baixou um pouquinho, ó lá, abaixo de 60, chega alguns momentos a 40, aí agora que tem bastante fogo, que tem bastante luz. Não, tá ali na média de 50 também. E lembrando que eu tô com um monitor aqui que é 240 Hz, então imagina alcançar 240 Hz. Ou 4K, que a resolução tá Full HD aqui só. Então quando tem muito efeito de luz, demanda muito, né? Com o Ray Tracing, os reflexos aqui, ó, no sofazinho aqui do lado, com também a iluminação do fogo, e por aí vai. É claro que aqui a gente tem um efeito meio Crysis, lembra? São efeitos que são muito mais acho que pra vender a tecnologia do que pra te dar uma diversão no jogo, né? É o tipo de jogo que eu falo, meu, se você... Olha lá, agora caiu pra 30 FPS quando entrou aqui na parte de fora. Esse que tá no talo, né? No Ultra. Mas se você colocar no normal, você também consegue se divertir se o jogo for legal. Que eu não achei o caso desse jogo aqui. Eu joguei meia hora, eu falei, meu, é muito cutscene, deixa eu ir pra ação. E não tinha ação, né? Então, não é pra mim. Agora anoitece aqui e eu, sinceramente, tirando o Ray Tracing, eu não percebi uma diferença absurda, tá? Nesse benchmark aqui, nessa demonstração e também um pouquinho no jogo. Terminando o benchmark, ó, eu abro aqui e nós temos os resultados desse benchmark. Então nós temos uma média aí de 52 FPS durante todo esse benchmark, né? Então não alcançou nem 60, que é o padrão aí considerado no mundo do PCs, né? Tem que alcançar 60 para poder zoar os consoles. Se não alcançar 60 não dá, mas o console também não tem Ray Tracing, né? Então vai ficar meio louco. Agora, se a gente descer um pouquinho a qualidade gráfica, vamos colocar em outra aqui, sem RTX, vamos ter uma ideia aí de como que vai ser o resultado. Eita, nós, já tá acima de 100 com tranquilidade. Para vocês verem como uma tecnologia, né, de iluminação que, para muitas pessoas que viram aquele trechinho ali e agora estão vendo esse outro aqui no vídeo, não vai ter muita diferença. Na jogabilidade não afeta em nada, né? São detalhes. Então, olha aí, quase batendo 150 FPS agora. É que a gente percebe um desempenho superior. Então, falar, pô, mas esse negócio não consegue nem passar de 60 FPS, né? Porque o Ray Tracing é um bicho complicado. Olha lá, agora, ó, de boas aí no fogo, também alcançando em vários momentos aí 100 FPS. Dá pra ter uma ideia legal. Então, o resultado sem Ray Tracing nessa configuração mais básica deu aí 87, quase o dobro, né? Então, eu faria o que aqui no caso? Eu deixaria o Ray Tracing mais leve ali e jogaria o jogo se eu gostasse, né? Que não acabou não sendo o caso, infelizmente não me cativou esse jogo. É meio Crysis, é pra vender placa de vídeo pra mim isso aí. E também a captura de tela não afeta os nossos resultados porque a gente tá fazendo uma captura com hardware. Você tá fazendo tem uma plaquinha de captura aqui, capturando esse sinal e depois mandando pro monitor. Mas é isso, esses testes, esses números de benchmark e tal, eles só funcionam bem quando a gente tem uma referência. Então essa é a primeira vez que a gente está rodando esse benchmark aqui, a gente vai fazer uma tabelinha também e depois vai comparar aí para vocês. Eu vou montar o meu PC, vou mostrar no outro vídeo na semana que vem aqui a configuração do meu PC, que aí vai ser bem bacana também, e aí a gente vai fazer esses comparativos aí, vamos ver como é que ele vai ficar. Mas eu já adianto que eu vou gastar 1/3 desse valor aqui nele, porque não tá fácil. Mas se vocês se interessam por números e benchmarks, tá aí o que a gente rodou, né? Alguns benchmarks que a gente rodou e também o desempenho em alguns jogos que a gente testou por aqui com as configurações que estão aí na tela. A gente vai guardar essa tabela, como eu disse, mais especificações técnicas de cada componente estão aí na descrição. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu primeiro vídeo sobre PC gamer, hardware aqui no Loop Infinito, que realmente a gente trouxe uma máquina pra bancada. Eu confesso que eu tô um pouco enferrujado de falar de hardware, mas é algo que eu gosto bastante. Peço desculpa se eu cometi alguma gafe aí, mas como eu disse, o link das peças, todas as informações estão aí na descrição. A gente vai fazer esse panorama mais geral, mas ocasionalmente também eu vou falar mais sobre as peças, né? Eu não vou entrar tanto em testes comparativos, porque já tem muita gente fazendo isso melhor do que eu, como os nossos amigos lá do Adrenaline. Se você não conhece, vou deixar o link aí na descrição. E também tem o próprio canal da ASUS aqui no Brasil. Mostrei peças da ASUS aqui, também o link tá aí na descrição. Agora, no próximo vídeo, que agora é uma série, né, sobre PCs aqui no Loop Infinito, toda semana eu pretendo trazer um vídeo, eu vou montar o meu PC, que eu vou dar um spoiler, eu vou gastar menos, 1/3 do que eu gastei aqui, mas acho que o desempenho vai ficar legal. Eu já tô com as peças aqui, eu tô só me segurando. Tem as peças aí, produção? Vai pondo aí na mesa. Já tem placa-mãe, tem processador, tem memória, tem gabinete já? O gabinete tá aí, já chegou? Que é isso, cara? Uma pilha cheia de... Aí, ó, velho. Caramba, o gabinete desse tamanho, olha o tamanho do outro, a caixa é menor do que a do outro. Caramba, tem mais coisa aí mesmo, ó lá. Eita, o negócio... Olha a fonte, velho, que loucura, olha o tamanho da... É de brinquedo isso aqui, né?
Water cooler também. Nossa, beleza. Bom, então é isso aí, pessoal. Aguardem o próximo vídeo que eu vou fazer um unboxing de tudo isso aqui que tá na mesa e vai ser bem legal. Eu mal posso esperar porque é o meu PC novo, eu quero montar logo isso. Valeu, galera, e até a próxima!